Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Cacau Show mira aquisição no exterior e supera a disputa por Copenhague. Abre aspas. Crescemos uma CRM por ano. Como a gente analisou há 2 semanas, a Nestlé fez uma grande aquisição no setor, comprando o Grupo CRM, que embaixo do seu guarda-chuva tem a marca Copenhague e Brasil Cacau. Mesmo a Cacau Show sendo a líder de mercado, agora ela precisa criar novas rotas de crescimento, dado que agora ela tem um player muito forte mundial, né, como principal competidor aqui no Brasil. Vamos entender um pouco da história da Cacau Show e quais são esses planos para o futuro. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, pessoal, a história da Cacau Show é uma história que todo mundo precisa estudar. Por quê? Porque é um case de sucesso no setor. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o Ale Costa, que é o fundador da companhia, ele ajudava a fazer venda de produtos de cosmético quando ele tinha lá uns 16, 17 anos, e ele recebeu um pedido de ovos de Páscoa. Só que qual que era o grande problema? Ele não ia conseguir produzir isso com o que ele tinha ali de contato com fornecedores. Aí ele começou a terceirizar a produção de ovos de Páscoa com pessoas que faziam ovos de Páscoa de forma caseira e conseguiu, né, cumprir o pedido. Só que essa experiência dele, lá com 17 anos, deu um insight que esse mercado de chocolate tinha bastante potencial. O que ele fez? Ele começou a fazer produção própria de chocolate e vender isso para o mercado via distribuidor. Só que aí ele teve a grande ideia em 2001 de criar um ponto de venda, ou seja, uma loja própria, Cacau Show. Foi a primeira loja da Cacau Show que foi inaugurada no Brasil. E deu tão certo que aí ele pensou numa estratégia de crescimento onde ia necessitar de pouco investimento para expansão. Qual que era? Franquia. E aí, qual foi o foco aqui da Cacau Show até então? Aumento de produção para permitir que você consiga ter mais lojas da Cacau Show espalhadas no Brasil inteiro via franquia. Tá? Tanto é que é o maior player do setor. E qual que era o foco então? Aumento de produção para permitir mais franquias no Brasil. Né? Então, ó, essa estratégia ela foi conduzida até o final do ano passado. Então, ó, peguei uma notícia aqui ó, do dia 30 de 10 de 2021. Cacau Show vai investir 100 milhões de reais em segunda fábrica no país. Para quê? Para aumentar a produção, como a gente mesmo mencionou, para permitir que ela consiga abrir mais franquias, né? E foi o que aconteceu em 2022. Então, ó, peguei uma notícia aqui do dia 16 de janeiro de 2023. Cacau Show aumenta a produção em 26% e fatura 4 bilhões de reais em 2022. Pessoal, olha, no final do ano passado, eles fecharam com 3.770 lojas no Brasil, das quais 1.000 abertas em 2022. Interessante, né? Então, essa era a estratégia que a Cacau Show tinha, muito bem desenhada para a expansão do seu negócio aqui no Brasil. O que aconteceu? Como a gente sabe, no começo do ano, a Advent começou a buscar compradores para a operação que ela tinha entrado há 2 anos atrás, que era o Grupo CRM, fez um bid, e aí Cacau Show entrou nesse bid. Mas é difícil competir com moeda forte vinda da Nestlé. E ela perdeu esse bid. E agora que ela está pensando em fazer uma nova estratégia de crescimento, até porque o nível de competição vai mudar bastante. Agora a gente entra na notícia principal, mas antes, deixa a gente atualizar a situação agora da Cacau Show em termos de números. Vamos lá? Então, ó, a Cacau Show soma hoje 4.000 lojas, então era 3.770 no final do ano passado, já está em 4.000. Entre próprias e franqueadas, o dobro do que tinha há 2 anos e meio. Neste ano, a companhia deve somar entre 600 e 700 aberturas de loja. O faturamento de 4,02 bilhões de reais em 2022 deve fechar em 2023 em 5,2 bilhões. Então, uma estratégia de crescimento de top line muito bem executada. A CRM tem uma receita na casa de 1,8 bilhão de reais, com 1.100 lojas e um plano de chegar a 3.000 unidades em 2026. Então vocês viram a diferença entre a Cacau Show, em termos de tamanho de operação e faturamento, em relação ao Grupo CRM que foi adquirido pela Nestlé, né? Vamos entrar agora um pouco na transação e os planos da Cacau Show. Bora! Maior rede de chocolates do país, a Cacau Show chegou a disputar a compra da rival Copenhague numa aproximação do fundo Private Equity Advent, que começou antes mesmo do processo oficial de venda, apurou o Pipeline. Com disposição para pegar prêmio e um fund em moeda forte, a Suíça Nestlé levou, mas não abalou os planos de crescimento e o apetite por M&A da companhia de Alexandre Costa. Ao contrário, deu outra dimensão de valor ao negócio do empresário paulista, né? Então, pelo que ele está falando aqui, acho que
a própria reportagem deve ter analisado, um dos fatores que fez o grupo CRM querer ser vendido para a Nestlé, além do valor que provavelmente foi mais alto, foi ter o player, né, que tem moeda forte, dado uma operação internacional, dentro do negócio. Né? Então isso deve ter contado bastante para o grupo CRM escolher entre Nestlé e Cacau Show. Abre aspas aqui para o Alexandre Costa. A gente tem, sim, olhado oportunidades. Temos um departamento de M&A e um contrato com a UI para olhar negócios, diz Costa, fundador e CEO da Cacau Show ao Pipeline. Ele reconhece a participação no processo da CRM, mas diz que a companhia não se engajou na disputa, como afirmam outras pessoas ligadas ao M&A. Vamos lá. Abre aspas. A transação da Nestlé com a CRM é uma concentração natural. Todo mundo quer estar mais perto do consumidor. Olhamos os primeiros números, mas a gente cresce uma CRM por ano. Não precisamos aprender sobre franquia, podemos até dividir conhecimento e temos know-how na indústria de chocolates, afirma. Essa frase é muito interessante porque ela traduz um pouco, né, do porquê que a Nestlé seria a melhor empresa para comprar, né, a operação do grupo CRM nos olhos da Advent. Por quê? Porque quando você oferece uma operação para uma empresa que tem uma operação muito similar, os pontos de agregação de valor entre duas empresas muito semelhantes, ele fica menor do que empresas complementares. Então, Cacau Show e grupo CRM, eles não tinham lá tanta coisa para gerar em conjunto para os dois negócios, né? Mas pensa a Nestlé. A Nestlé, ela quer entrar, né, no canal direto com o consumidor, e isso o grupo CRM tem. Por outro lado, o grupo CRM tem diversas marcas que hoje são distribuídas nos seus pontos físicos que poderiam ganhar bastante capilaridade de mercado pela distribuição e aumento de produção que a Nestlé tem como capability principal. Então vocês viram que dá para você criar bastante valor em conjunto com operações complementares. Neste caso, Cacau Show e CRM tinham operações muito similares. Então ia ter uma troca de know-how, eventualmente, tal, alguma sinergia administrativa poderia acontecer, mas o valor gerado de operações complementares era menor do que em operações similares, era menor em relação a operações complementares, né? Então, essa frase, ela meio que fala um pouco sobre isso, né? Isso daqui é interessante porque a Nestlé, agora fazendo parênteses, a Nestlé, ela compra o grupo CRM principalmente para conseguir ter um canal direto com o consumidor. Perfeito, né? Mas olha essa notícia que interessante que saiu no dia 7 de setembro de 2023, né? Vicky segue no comando da Copenhague. Abre aspas. Não entendemos de franquia, disse CEO da Nestlé. Esse é um movimento muito humilde e correto da Nestlé. Por quê? Eu já vi várias empresas que são industriais que querem ir com um canal direto para o consumidor via franquia ou via lojas próprias, fazendo aquisição e não tendo expertise para isso. E aí todo o valor das sinergias calculadas para chegar no valor da transação é perdido por falta de eficiência e expertise em tocar esse tipo de operação, que é muito diferente do que o capability tradicional aqui da Nestlé. Então o que a Nestlé faz? Ela compra a Copenhague, beleza, ela quer ter um canal direto, mas sabe que ainda não tem know-how. Então ela mantém a CEO do grupo CRM na operação por um tempo e vai ganhando conhecimento aos poucos de como que você toca uma operação de venda direta. E só depois de algum tempo, quando a Nestlé se sentir aí bastante segura que ela consegue tocar uma operação sem ter, né, alguém aí especialista de mercado para assessorar, aí ela consegue conduzir essa estratégia de lojas próprias por si só. E aí ela pode fazer expansão não só com Copenhague, mas também fazer loja própria de outras marcas de chocolate ou de qualquer outras linhas de produto que a Nestlé tem. Então é muito inteligente por parte da Nestlé manter a CEO do grupo CRM por um tempo, até para ela ir conseguindo tocar a estratégia de crescimento, vai ganhando sinergia ali na parte de distribuição, que é onde a Nestlé entende, e vai ganhando know-how dessa venda direta aos poucos, para depois eventualmente fazer isso com as próprias pernas, né? Então, só fechando um parênteses, dado uma decisão bem interessante da Nestlé na transação com o grupo CRM. Mas vamos voltar aqui com a Cacau Show, né? Então vamos lá. Costa não abre o EBITDA da Cacau Show, mas diz que pode dar um cheiro de que é 5 vezes maior do que da companhia recentemente comprada. A CRM foi avaliada em 4,5 bilhões de reais, considerando equity e dívida, com EBITDA na casa de 200 milhões de reais. Então o que ele está falando é o seguinte, se o grupo CRM tem um EBITDA de 200 milhões de reais, a gente deveria ter algo em torno de 5 vezes, ou seja, 1 bilhão de reais aí de EBITDA. Ele não oficializou esse número, mas é a múltiplo que ele está dando, né? Abre aspas. As grandes companhias estão pagando preços bastante expressivos, acima de 20 vezes EBITDA. Fiquei feliz porque meu ativo deve estar valendo bastante.
interessante, né? Então, se ele tem 1 bilhão de EBITDA e o mercado está pagando 20 vezes EBITDA, é uma empresa que já tem um valuation bem interessante, né? Beleza. Cacau Show tem duas metas. A primeira, traçada no conselho, é triplicar o tamanho do negócio em 7 anos, o que significa uma companhia de 15 bilhões de faturamento em 2030. Então, tem uma meta de crescimento top line ali para chegar a 15 bilhões em 2030. A outra é mais pessoal de costa. O grupo tem hoje 21 mil pessoas trabalhando para a marca, considerando funcionários de fábrica, lojas próprias e lojas franqueadas. Abre aspas. Meu sonho grande é quintuplicar isso para ter 100 mil pessoas na Cacau Show, diz, né? É sempre bom, né, ter uma empresa de capital fechado, que é uma empresa de dono, que aí o próprio dono pode ter ali alguns objetivos pessoais para o negócio dele. Ah, então isso daí é uma das vantagens de você ter uma empresa capital fechado e não ter lá toda aquela obrigação de gerar valor para o acionista, sendo que você é o acionista do negócio, né? Então você decide o que você quer como meta da empresa, né? A companhia tem 5% do consumo de cacau de produção própria, fazendas que funcionam como P&D da Cacau Show e deve ganhar novos investimentos. Então, ó, essa frase diz que eventualmente a Cacau Show também tem um plano de verticalização para trás, né? Aumentar a participação, né, de produção própria, principalmente de demanda de cacau, de operações que a própria Cacau Show tem, né? Diminuindo a dependência do mercado total, né? Com tecnologia, a empresa conseguiu chegar à produção de 3 mil quilos por hectare, ante uma média de 300 quilos por hectare no país. Interessante isso, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está comprando algumas fazendas, está começando a produzir o próprio cacau, mas ainda só 5% do consumo é vindo de fazendas da própria Cacau Show, mas ela está conseguindo desenvolver bastante P&D para aumentar a produtividade. A partir do momento que ele aumenta bastante a produtividade em relação ao que existe no mercado, ele começa um processo de verticalização para trás. E aí ele vai ter todos os ganhos aí de aumento de escala, diminuição de custo de produção, aumento de margens operacionais. Então é interessante isso, né? E aí ele fala aqui, mais ou menos, mas não deixou muito claro, que ele está buscando diversificar os produtos que ele vai oferecer para o mercado. Uma delas é a linha de biscoito. Só que para isso, ele mesmo mencionou na notícia que ele está buscando uma aquisição, que pode ser aqui no Brasil ou lá fora. Então, todo esse caso aqui que eu estou mencionando aqui nesse BTC News é muito interessante para ver movimentos estratégicos. Se a competição ela muda de dimensão, que foi o caso que aconteceu com a Nestlé comprando o grupo CRM, a empresa líder de mercado ela precisa rever um pouco dos planos. Por quê? Porque o ambiente competitivo mudou. Eventualmente, os planos precisam ser adequados a esse novo cenário para você conseguir manter a liderança e manter a vantagem competitiva que tem. Então, muito interessante isso daqui. Bela reportagem aqui do Valor Econômico mencionando um pouco dessas alavancas. Vamos entender aí o que vai acontecer com a Cacau Show nos próximos meses e também vamos acompanhando essa estratégia de integração entre Nestlé e Grupo CRM. Esse mercado ele vai ser um mercado muito interessante para a gente ir acompanhando no futuro. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até semana que vem.